Olá, vamos retomar, né? Trigonometria. Já falamos na semana passada, nós chegamos até a trabalhar com razões trigonométricas e ângulos notáveis. Hoje nós vamos para a aplicação, né? Vou até anotar aqui o seguinte, ó. Aplicação, tá, dos ângulos notáveis. Ângulos notáveis. Tá? Vamos montar aqui pelo menos dois probleminhas, né, para a gente usar, tá? Olha só, você tem que saber isso aqui, seno, cosseno, tangente, para pelo menos 30, 45 e 60 graus, né? Você vai montar essa tabela, eu vou deixar aqui já prontinho para você montar, né? E aí existem aqueles exercíciozinhos básicos envolvendo esse conteúdo, né? Professor, quais são os exercíciozinhos básicos envolvendo esse conteúdo? Por exemplo, esse aqui, ó, tá? Eu posso montar uma questãozinha como essa aqui. Nós temos na apostila, nesse estilo aqui, é isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, 30 graus, chamar aqui de A, aqui de B, e falar para você que aqui é 10 raiz quadrada de 6, por exemplo, né? Isso aqui é uma aplicação dos ângulos notáveis, correto? Professor, como é que eu faço para encontrar os termos desconhecidos? Determine, encontre, ache os termos desconhecidos, tá? Olhando aqui, não dá para eu começar por seno, porque o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Não dá para começar pelo seno. Nós sabemos a formulazinha do seno, correto? O seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente de alfa é coK, não é assim? Tá? Seno, cateto oposto, hipotenusa. O que é o cateto oposto? É quem está do outro lado, não é assim? Ó, cateto oposto, hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa, é o cosseno. E a tangente é coK. Cateto oposto é o que está do outro lado, né? Se nós observarmos aqui, eu tenho que começar pelo cosseno de 30 graus. Por quê? Porque o cosseno é o cateto adjacente, que é 10 raiz quadrada de 6, dividido pela hipotenusa, que é o A, né? O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2, que é igual a 10 raiz de 6 dividido por A. Aqui eu tenho que multiplicar cruzado. Daria, se você quisesse, para simplificar, ó, se eu simplificar raiz de 6 por raiz quadrada de 3, aqui vai dar raiz quadrada de 2. Multiplicando cruzado, vai ficar A vezes 1 é o próprio A. Você pode fazer isso depois com calma, né? 2 vezes 10 vai dar 20. Resposta, 20 raiz quadrada de 2. Esse é o valor do A, tá certo? Então, o A é igual a 20 raiz quadrada de 2. Você tem agora 3 maneiras para encontrar o B, né? Uma delas é através do seno. Seno é cateto oposto, hipotenusa. Poderia ser pela tangente. Tangente é coK. Cateto oposto, cateto adjacente. Mas tem um outro caminho ainda. Pode ser pelo teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você vai descobrir, você vai usar um deles, né? Qual é o mais simplesinho, professor? É o seno. Olha lá, ó. Seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa 20 raiz de 2. O seno de 30 graus, você montou a tabelinha, você sabe que é 1 sobre 2, que é igual a B dividido por 20 raiz quadrada de 2. Dá para eu simplificar isso aqui, ó, que vai dar 10, né? Multiplicando o cruzado, o nosso B vai ser igual a 10 raiz quadrada de 2. Isso é o que nós falamos, né? Isso aqui é o básico, né, professor? É isso mesmo. Isso aqui é a parte inicial. Agora, nós podemos montar, pessoal, em cima desse conteúdo, um probleminha como esse que eu vou montar aqui, ó. Tá? Vou montar uma questãozinha clássica de prova, tá? Clássica de prova. Eu queria que você olhasse com calma. Eu vou escrever aqui, vou deixar por enquanto, se alguém quiser anotar, é isso? Mas olha só um problema clássico, ó. Problema, né? Um problema
probleminha, vou colocar no plural, tá? Mas eu vou montar só um. Por exemplo, um avião levanta voo. A hora que eu penso em algo parecido com isso aqui, ó, eu posso pensar num exercício desse tipo aqui, ó, tá? Vamos pensar assim, querido. O avião vem taxiando, aqui é o aeroporto, né? Ele vem taxiando e aí ele levanta voo. Levanta o bico do avião, como a gente diz, né? E diz no exercício, um avião levanta voo formando com a horizontal um ângulo de 30 graus. Aí ele diz, depois de voar em linha reta, vou colocar aqui 80 quilômetros, olha uma pergunta clássica, a que altura esse avião se encontra? Eu vou ler de novo. Um avião levanta voo, formando com o horizonte, né, com o chão, um ângulo de 30 graus. Depois de voar em linha reta a 80 quilômetros, a que altura ele se encontra? Essa questão é uma questão clássica, né, muito conhecida. Eu vou usar o quê? Cateto oposto e hipotenusa. De novo, seno. Olha lá, ó. Seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa 80. Por que seno? Porque fala do cateto oposto que eu quero dividido pela hipotenusa que eu tenho, né? O seno de 30 graus é meio é h sobre 80, e o h vale 40, né? Simplificando 82, perdão, vai dar 40 quilômetros, né? Isso não é possível, evidentemente, porque 40 quilômetros de altura não faz sentido, né? Mas digamos que ele tenha percorrido, né? Ele tenha voado, né? 80 quilômetros em linha reta, é isso que acontece. Existe uma outra questãozinha, pessoal, também que a gente diz, né? Uma questão clássica, que é a questão da escada, tá? Só vou comentar e aí vou deixar para você pensar. Imagine só, aqui eu tenho um muro, tá? E eu vou encostar essa escada num muro. E quero que a escada, essa escada, querido, ó, eu quero que a escada chegue no topo do muro. Olha aqui, ó. Aqui está o muro, aqui é o chão, e aqui a escada é encostada no topo do muro. E eu posso dizer assim, ó, a escada forma com o chão, ou a escada forma com ele. E ele quem, professor? Com o muro, um ângulo de 60 graus. A escada está no topo do muro, o muro tem 4 metros de altura. Aí ele quer saber qual é o comprimento da escada, por exemplo. Ou qual a distância dos pés da escada até o muro, tá? Então esse problema aqui é um probleminha básico, né? Se você olhar aqui, ó, você tem esse cara, que é o ângulo, aqui o cateto adjacente e aqui a hipotenusa, né? Eu posso usar o quê? Aqui está o ângulo, aqui está ao lado, literalmente o lado adjacente ao ângulo, né? Então é o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e você faz isso de forma muito simples, né? Até a live, se Deus quiser. Obrigado.